Boa noite, sejam todos bem-vindos aí, que já estão na nossa sala, né? Alguns estão Boa noite. conectando. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo aí. Então vamos Amém. lá, né, gente? O pessoal atrasou um pouquinho hoje, não sei como é que foi. Vamos orar a Deus, pessoal? Pedir aí para que o Eterno nos conduza, o Espírito Santo venha nos conduzir nessa aula aí, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha nos conduzir, nos direcionar dentro dessa matéria, a doutrina de Deus, o ensinamento do Senhor para as nossas vidas, que o nosso entendimento venha se abrir para Ti, ó Senhor amado. O Senhor é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Nos conduz pelo Teu Espírito. Tua palavra diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Queremos conhecer mais o Senhor, queremos conhecer o Senhor intimamente. Que o Senhor possa revelar a sua vida, que o Senhor possa revelar a nós através dos estudos, que os nossos olhos venham se abrir, os nossos ouvidos venham se abrir para a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês estão bem, gente? Está todo mundo bem? Feriado prolongado? Todo mundo tranquilo? Para alguns. Amém. Então, tá, Amém. vamos. Estamos bem. Tá certo. É bom quando o aluno participa, a gente entende que tem pessoas do outro lado, a gente fica melhor para trabalhar. Mas vamos lá, então, nós estamos vendo a nosso curso médio de teologia, doutrina aí, nossa matéria doutrina de Deus, né? Então vamos lá ver o que nós temos aí hoje. No capítulo de número 3, no nosso livro, né? No nosso livro aqui, capítulo de número 3, o capítulo 3 ele vai abordar aí essas questões aqui, olha. A existência de Deus, né, é presumida. A negação da existência de Deus, né, vai tratar esses temas. O ateísmo, né, as duas espécies de ateus, vai falar um pouco sobre as duas espécies de ateus. Se você já fez o capítulo 3, você vai ver que vai tratar desses assuntos. Agnosticismo, nós já falamos sobre isso em outras matérias, mas está no capítulo 3, dentro do capítulo 3, estudando ali, com zelo você vai aprender sobre isso. Ceticismo, né? A negação de Deus contra a essência humana. Qual o objetivo desta negação? Vai falar tudo dentro do capítulo 3. A negação de Deus ontem e hoje. Isso está dentro do capítulo de número 3, esses assuntos. E a teologia, gente, os estudos teológicos, como todo estudo, como toda matéria, ou como toda disciplina, como o médico, por exemplo, o professor. Então, vai ter matérias que nós vamos nos identificar mais e outras menos. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o capítulo de número 3, se você for estudar ele, é um capítulo assim que ele é necessário para o nosso conhecimento, né? Ele é necessário para o nosso conhecimento, mas, de particular modo, eu acho bem chato de estudar, né? São umas coisas meio chatas de estudar, mas ela é necessário. Por exemplo, no Êxodo, quando Deus vai tirar o povo da terra do Egito, Deus ele dá uma ordem para o povo. E qual era a ordem para o povo? Era para que no último dia, à meia-noite, o povo se escondesse em casa e preparasse uma ceia, preparasse um banquete, um jantar, e se escondesse em casa. E no jantar, o principal prato seria o cordeiro, simbolizando Cristo. Então, o que acontecia? E a ordem de Deus foi essa: vocês preparem um cordeiro. Se for muito para uma família, junto duas famílias, vão comer o cordeiro junto. Mas qual era a ordem? Era para comer tudo do cordeiro. Era para comer o cordeiro por inteiro. Não era para jogar nada fora daquele cordeiro, era para aproveitar ele por inteiro. O que isso fala dentro do nosso estudo aqui, o que eu quero passar para vocês, é que o cordeiro, que simbolizava Cristo, ele precisava ser comido por inteiro. E Deus faz questão de dizer a frissura, né, que eram os órgãos internos, a cabeça e os pés, também eles deveriam comer. Então, veja só, era uma coisa meio estranha, mas ele tinha que comer o cordeiro por completo. O que isso fala? A mesma coisa na nossa disciplina de teologia.
Na nossa agenda, nós mostramos na aula passada que são 32 matérias. Tem uma matéria que é gostosa de comer, é gostoso de estudar, é mais bíblico, tem mais textos bíblicos. Tem outras que já é mais histórico, tem outros que é mais filosófico, mas é necessário. Então, nós precisamos comer o cordeiro por inteiro, tá bom? Então, essa parte aqui, por exemplo, o capítulo de número 3, para mim, é o capítulo que simboliza mais o pé do cordeiro, a cabeça do cordeiro. Não tem muito atrativo, mas é necessário porque faz parte do corpo, faz parte das matérias, a gente precisa comer. Estamos entendidos aí, querido aluno? Sim. Amém. Bem, bora lá então, gente. Então, está aqui na nossa tela, olha, a existência de Deus. A Bíblia não procura provar a existência de Deus, pois para ela tal fato já é pressuposto. Então, a Bíblia, e nem o próprio Deus procura provar a existência dele para as pessoas, não. E assim, um texto que nós vamos ver um pouco ali para frente, que mais vai expressar o entendimento dentro do capítulo de número 3, que vai falar sobre várias vertentes de pensamento, como que um teólogo pensava acerca de Deus, como que o outro pensava acerca de Deus, se Deus existe, se Deus não existe, o que o ateu pensa acerca de Deus, né? Então, a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus para as pessoas, não. Por quê? Porque a base é aquilo que está escrito em Hebreus. Em Hebreus está escrito que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, as coisas de Deus não é para quem diz, eu não creio em Deus, Deus não existe, não é para esses daí, Deus não está nem aí com essas pessoas. Essa é a grande realidade. Deus não está se esforçando para provar para as pessoas que ele existe, não. Se as pessoas acreditarem que ele existe, ele existe. Se não acreditarem, ele existe do mesmo jeito e um dia elas vão ter um encontro com ele. Então, a Bíblia, né, ela não procura provar a existência de Deus, porque a Bíblia já parte do pressuposto que ele existe. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante em textos bíblicos. Aqui embaixo está escrito assim, olha, as Escrituras descrevem quem é Deus, seus atributos, sua natureza, não busca convencer o homem sobre a existência de Deus. Então, a Bíblia ela não busca convencer o homem sobre a existência de Deus. Ela vai mostrar os atributos de Deus, a natureza de Deus, né? Então, ela vai mostrar o próprio Deus ali. Começa descrevendo a sua obra de criação, né? A Bíblia começa escrevendo a obra de Deus, a obra de criação do Eterno. Não tenta explicar que Deus existe, mas quem ele é e o que ele faz. Então, a Bíblia não se preocupa, as Escrituras não se preocupam em provar a existência de Deus, elas se preocupam em mostrar que Deus existe, em mostrar quem Deus é, né, e os atributos de Deus. É isso que vai falar aí o capítulo de número 3 também. Isso é bem definido pela teologia sistemática de Orton. Então, Orton é um teólogo e ele vai dizer acerca disso, olha, a Bíblia não procura oferecer-nos qualquer prova racional quanto à existência de Deus. Não, né? A Bíblia não se esforça para mostrar isso. Pelo contrário, ela já começa tomando a sua existência como pressuposição básica. Ou seja, ela já começa dizendo no Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus. Ou seja, ela já apresenta Deus. Então, ela não está preocupada, porque os que se aproximam da Bíblia Sagrada deveriam crer que Deus existe. E em Hebreus diz que ele é galardoador do que o busca. Deus existe. Ele é o ponto de partida. Por toda a Bíblia, há evidências substanciais em favor da sua existência. Então, ela já vai começar dizendo que Deus, no princípio, criou Deus, ou seja, o cosmos, olha aqui, o universo. Deus criou tudo. Então, isso para a gente não tem nenhuma resistência, né? Porque nós cremos, estamos lendo a Bíblia, estamos estudando, fazendo a teologia, então nós partimos do pressuposto de que todos que estão na sala de aulas creem dessa forma. Então, esse daqui é um teólogo também, né? É um teólogo, ele é bem... citam muitas coisas nas 32 matérias que nós temos, e na teologia da América Latina,
né? Porque nós temos pouco acervo em teologia, né? Nós temos pouco, principalmente no Brasil, temos pouca coisa de teologia traduzida para a nossa língua portuguesa, né? Tem muito mais estudos de teologia em outras línguas e que nós não temos acesso ainda. Mas esse aqui diz assim, olha, nesse mesmo sentido, Gruden, ele é conhecido como Gruden, também defende que a Bíblia não busca provar a existência de Deus, sendo algo já pré-concebido. Então, é mais um apoio desse grande teólogo, né, que é base para a teologia, para estudiosos do mundo todo, que a Bíblia não se preocupa com isso. As provas de que Deus existe se encontram, logicamente, disseminadas por toda a Escritura. De fato, a Bíblia sempre pressupõe que Deus existe. O primeiro versículo não apresenta prova da existência de Deus, mas passa imediatamente a nos narrar o que ele fez. Então, é isso. E o capítulo 3 inteiro, nós que estamos estudando, nós já entendemos o que diz em Hebreu, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, esse é o entendimento. Mas vamos caminhando aí para a gente ver o que nós temos mais aqui. Esse é o pensamento adotado também por mais um teólogo aqui. Esse aqui já, ele, se não me engano, ele é das Assembleias de Deus, mas não era brasileiro também, acho que ele era finlandês. Mas é isso aqui, olha, isso aqui pode provocar uma curiosidade em vocês também, procurar ver o que está no nosso livro, se tem citações. Por exemplo, quando o nosso livro cita que alguém disse isso, o interessante é que o aluno entra lá, dê um Google, pesquisa quem foi esse cara que está concordando, quem foi esse cara que está alinhado com essa teologia, né, para que o nosso conhecimento ele vai além do nosso estudo aqui, olha, além do nosso livro, né, além da sala de aula, ele possa expandir. Então, o conhecimento é isso, o conhecimento é como uma fonte inesgotável. Você bebe, bebe, nunca chega no final da coisa, né? Então, esse teólogo aqui, ele diz assim, olha, a existência de Deus é fato incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar essa existência, mas começa com o seu primeiro versículo falando de Deus, mostrando como o principal personagem em todo o universo. Então, os slides que estamos vendo até agora, e a orientação é essa. Deus não se preocupou em provar para o mundo que ele existe. E Deus, gente, é uma coisa que a gente precisa entender. Deus, a Bíblia toda não contém Deus na Bíblia toda. A Bíblia toda não é suficiente, né? Não é suficiente. Olha, uma Bíblia, são 66 livros. É uma biblioteca o nome, né? Bíblia significa biblioteca. Uma coleção de livros. Então, são 66 livros que falam sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é, apresenta Deus para a humanidade. Mas a Bíblia, ela não suporta Deus por inteiro. O apóstolo João, amigo de Jesus, ele vai escrever lá no Evangelho de João, dizendo assim, olha, se todos os milagres que Jesus operou fosse colocado em livros, nem todos os livros do mundo caberiam os escritos dos milagres de Jesus. De forma que Deus, a Bíblia toda, não suporta Deus. Deus ele vai além da Bíblia. Deus é maior do que a Bíblia. Deus vai muito além. Então, tem muito mais coisas acerca de Deus do que está escrito na Bíblia. Essa é uma grande realidade. Logo, pode-se concluir que a Bíblia não se preocupa em provar a existência ou em provar que Deus existe, né? Mas em falar da sua pessoa, sendo Deus a figura principal das Escrituras Sagradas, tendo revelado a sua obra, o seu desejo de ter comunhão com a humanidade, né? O que mais? A rebelião da humanidade contra Deus, bem como o seu plano de redenção. Ademais, pode-se afirmar que para o cristão a existência de Deus é a grande pressuposição de tudo. Até mesmo os estudos teológicos, pois se não há Deus, não há
redenção. E nossa fé é uma falácia. Estamos praticando inutilidade. Então, para o cristão, o pressuposto, aquilo que a gente supõe, aquilo que a gente acredita, na verdade, é que Deus ele existe. Nós não temos dúvida acerca de que Deus existe. Até porque Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós. A maioria da humanidade ainda não teve uma revelação de quem Deus é. Ou seja, não teve um encontro com Deus. Então, tem isso aí também, gente. A negação da existência de Deus. Embora, como visto acima, a existência de Deus na Bíblia seja inquestionável, o ser humano, após a queda, se rebelou contra Deus, estando destituído da sua glória. Vamos ver o que diz em Romanos 3:23 lá? O que vocês acham que diz lá? Quer ver? Olha só. Não precisa nem abrir a Bíblia, já está escrito aqui, olha. Está ali em cima, olha. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro homem que Deus criou tinha dúvida sobre a existência de Deus, gente? Quem quer afirmar sim ou não? Tinha dúvida? O primeiro homem tinha dúvida da existência de Deus? Não, não tinha. Mas Ele já via Deus, né, pastor? Hã? Ele já via Deus, caminhava com Deus, tinha intimidade com Deus, né? Exatamente. Os olhos dele estavam fitos em Deus. A primeira coisa que ele viu foi Deus quando Deus dá o fôlego de vida. Então não tinha esse problema. Isso começa a negação da existência de Deus, ela começa a existir quando? Quando o homem cai, depois da queda, né? Olha aqui, após a queda, ele se rebelou contra Deus. Então, Romanos 3:23 vai falar sobre isso. Depois da queda, o que aconteceu? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados estão da presença de Deus, porque todos pecaram, passando a ser inimigos de Deus. Olha aqui que Romanos 5:10 vai dizer, olha, está aí na nossa tela, né? O que diz? Alguém quer ler, por favor? Leia, vamos trabalhar em equipe aí, gente. Leia para mim, por favor. O que está escrito de amarelo em Romanos 5:10. Pode ler, por favor. Está na sua tela aí também. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, veja bem, o que aconteceu? Nós nos tornamos inimigos de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Então, o homem que Deus fez para ser seu amigo, que Deus fez para andar junto, que Deus fez para morar dentro do homem, que Deus fez o homem para ter um relacionamento com Deus. Face a face. Olha o princípio. No princípio, Deus faz o jardim. Lá no jardim, a Bíblia diz que na viração do dia, por torno das 18 horas, que não é nem dia e nem noite, é chamado crepúsculo da noite, por volta das 18 horas, né? A gente que mora na cidade grande e tudo mais, não consegue ver isso. Mas, de vez em quando eu subo aqui na parte de cima da minha casa, e ali para baixo tem o sítio e tal, é onde o sol se põe. E aí eu fico ali olhando. Então, eu chego o horário das 18 horas, é um período mais ou menos de meia hora por aí, entre as 18 e 18h30, não é dia e nem noite, não está sol e também não está à noite ainda. Esse é o crepúsculo da noite. Nesse horário, Deus vinha conversar com o homem. Então, tinha esse período ali de meia hora de bate-papo de Deus com o homem, todos os dias. Então, isso que Deus espera do ser humano, que ele tenha um contato com Deus todos os dias. Mas, com uma queda, o homem se afasta de Deus, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus e passa a ser inimigo de Deus. Olha que coisa terrível, né? Além de estar longe de Deus, ele passa a ser inimigo de Deus. E por falar em lugares, daqui a pouco vai falar sobre ateu e tudo mais, o posicionamento no nosso livro fala sobre isso. Por exemplo, há quem diga, e eu também acredito nisso, que os ateus, eles nasceram nas grandes metrópoles, nas cidades grandes. Você nunca vai encontrar a história de alguém que nasceu no interior, que morou num sítio, que morou em uma fazenda e que se declarou ateu. Por quê? Porque
a natureza, ela manifesta a glória de Deus. Um pássaro manifesta a glória de Deus. Um peixe manifesta a glória de Deus. Uma flor manifesta a presença e a glória de Deus. À noite, olhando, me lembro, há pouco tempo, algum tempo já fui em Rondônia, onde meu pai mora, e à noite nós estávamos sentados na área dele, no sítio, olhando para o céu, aquela lua maravilhosa, até gravei a lua, coisa mais linda. Então declara a existência de Deus. Não tem como a pessoa ser ateu, a pessoa negar, olha o nosso tema central aqui, olha, a negação da existência de Deus. Uma pessoa que mora lá no sítio, não tem como ela negar a existência de Deus, porque é uma perfeição, uma coisa muito linda. Só pode existir um Criador. Então, uma pessoa que mora lá no sítio, jamais ela vai se declarar um ateu. Mas uma pessoa que nasceu, a pessoa já nasceu numa metrópole, é trânsito para lá e para cá, a pessoa pensa que a água sai da torneira e aquela coisa toda, né? Então, essa pessoa não tomou um banho de rio, não fez uma pescaria e tudo mais, já nasceu no meio dessa coisa toda e nessas filosofias malucas, já nasceu no meio dos homens caídos, né? Dos homens distantes de Deus, tudo mais, se tornou inimigo de Deus e se declaram que Deus não existe, negam a existência de Deus. Então, essas pessoas assim. Olha aqui, ateísmo, né? God, essa é uma palavra em inglês, para quem manja inglês aí, né? Deve ser Deus, o God aqui, com proibição. Então, o ateísmo, ele não acredita, né? O ateu, ele fala isso, que ele não acredita, né, em Deus. Olha aqui o que está na nossa tela. O ateísmo, uma das formas de negação de Deus, é definida por Andrade, como Andrade é um teólogo também, como do grego, né? Ele vai falar aqui, olha, do grego, do theos, né? É sem Deus. É sem Deus. Doutrina dos que negam a existência de Deus. Atitude que preside da ideia de um supremo quer do ângulo teórico, quer do ângulo prático. Assim, podemos definir ateu como aquele que pratica o ateísmo, ou seja, como alguém que vive como se Deus não existisse. Então, o ateu é alguém que vive como se Deus não existisse. Agora, por que alguns homens preferem se declarar ateu? Porque parte do entendimento que se o homem ele não acredita na existência de Deus, então não existe lei para ele. Ele pode se prostituir, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, ele pode matar as pessoas, então não existe lei, não existe 10 mandamentos para ele que rege toda a lei civil, né? Toda a lei civil, toda a lei jurídica, são os 10 mandamentos, mas ele não acredita em Deus, então não tem lei, não existe lei, pode praticar o aborto, pode ficar homem com homem, mulher com mulher, então não existe uma lei, não tem um parâmetro de regra, e isso é coisa dos homens caídos, como nós vimos ali, o homem sem Deus, o homem caído, que se tornou inimigo de Deus, né? Então, o ateu, ele se declara assim. Olha aqui a nossa ilustração aqui, ela é cômica, né? Olha, você é ateu, o cara perguntando para o outro, que é o bonequinho, você é ateu? O outro diz, sou, graças a Deus. Olha aí. Por quê, gente? Porque quando, né? Então, é essa brincadeira que o pessoal faz. O cara diz que é ateu. Ah, você é ateu? Eu sou ateu, graças a Deus. Ah, mas peraí, o ateu não acredita em Deus? Como ateu, graças a Deus? Por quê, gente? Porque quando o calo aperta, quando a morte chega, quando a dificuldade chega, o cara pode dizer que não acredita em Deus, mas ele vai gritar na hora, Deus me ajuda, Deus me socorre. Não tem como. Não tem como. Pode ser a pessoa mais, né, a declarar o ateu, não, eu sou ateu mesmo e tudo mais. Mas quando o calo aperta, todos os homens, eles vão declarar a existência de Deus, você pode ter certeza disso, gente. Embora haja quem professe ser ateu, há uma certa dúvida quanto a essa afirmação. Parecendo, na maior das vezes, o que acontece na maior das vezes? Parece mais ser um ato de soberba.
né, de soberba humana, do que uma manifestação do profundo, do íntimo mesmo. Então, é mais uma coisa que a pessoa, que são as pessoas que elas querem viver uma vida sem regra, então elas professam não acreditar em Deus, elas podem fazer o que elas quiserem. Aliás, você vai observar as pessoas que dizem não acreditar em Deus, o nível de vida que elas vivem, um nível de vida sem regra, totalmente sem regra. Comportamento atenta contra a natureza humana. Então, não existe. Por quê? Porque dentro do ser humano já vem um dispositivo de Deus. O eterno mora dentro do ser humano. Quer seja o homem bom ou o homem mau. Então, tem um espaço, o homem já vem ele já vem de fabricação, vem um espaço dentro do homem que é para Deus ocupar. E o homem que diz que não acredita em Deus, esse espaço ele é vazio. Então, ele vai preencher com toda a perversidade que o mundo pode oferecer para ele. Pois é fato de que não há tribo, povos ou nações da terra que não possua crença ou crença em uma divindade. Você pode ver que a pessoa pode se declarar de todas as formas, como isso aqui, as duas espécies de ateu. Então, tem gente que é comum distinguir duas espécies de ateu, os práticos e os teóricos. Os primeiros são simplesmente pessoas não religiosas. Eles não acreditam, elas não são religiosos. Pessoas que na vida prática não contam com um Deus e vivem como se ele não existisse. Então, tem um nível de pessoas que ele é assim. É como se Deus não existisse, eles ignoram, como se Deus não existisse, né? Os últimos são, em regra, um tipo mais intelectual e baseiam-se na sua negação em um processo de raciocínio. Procuram provar que Deus não existe, usando para este fim argumentos racionais conclusivos. Então, esses são os primeiros são os que ignoram a Deus, não procuram se aproximar de Deus, ignoram a Deus e não quer saber. Eu não acredito, pronto, acabou. Os demais, o outro grupo, é um grupo que vai estudar, procurar provar a não existência de Deus, né? Vai dizer que Deus é coisa da mente humana, que o homem que criou Deus para fugir dos seus problemas e tudo mais. Aí vou falar um pouco do gnosticismo. Nós tivemos uma matéria o ano passado que só falou muito sobre isso daqui, né? Mas o gnosticismo também ele tem alguns problemas. Aí deixa eu só achar aqui, essa definição aqui, olha. Essa definição aqui é muito legal. Aí tem o ceticismo também. O que é o ceticismo? Por fim, temos o ceticismo. Do ceticismo, que é aquele que duvida de tudo. Ou seja, que não nega diretamente a existência de Deus, mas duvida que Deus possa existir. Aí nós temos esse quadro aqui, que ele é muito interessante. Ele vai falar de pelo menos 3 classes aí, olha. Sendo assim, enquanto o ateu diz, o que o ateu vai dizer? O que o ateu acredita? O que ele diz? O ateu diz, não há Deus, ok? O ateu, ele já vai falar logo, não, Deus não existe, não há Deus, pronto, acabou. Então, eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, não tem regra, homem com homem, mulher com mulher, chega a bizarrice, né, de pai com filho, pai ter relacionamento íntimo com filho, isso tem no mundo. A filha casando com o pai, um pai casando com o filho, isso já existe no mundo. Então, não existe regra, Deus não existe, então não existe regra. Isso é para quem? É para o ateu, né? O gnóstico, o que o gnóstico diz? Não podemos conhecer Deus, porque o gnosticismo é aquele que vem de gnose, de conhecimento. Então, eles buscaram tanto conhecer a Deus e não acharam Deus, não conseguiram se encontrar com Deus, então eles pregam isso aqui, ó, não podemos conhecer a Deus. Para o gnosticismo, é impossível a mente humana se encontrar Deus. Se encontrar com Deus. Então, para o ateu, Deus não existe. Para o gnóstico, ou aquele que pratica o gnosticismo, não é possível conhecer a Deus. Não tem como você conhecer a Deus. Logo não posso afirmar que ele exista. Então, se eu não posso conhecer a Deus, então eu não posso afirmar que Deus existe. E o ceticismo, ou cético, ele duvida que possa haver Deus. Então, ele não acredita mesmo, ele é cético. Ele duvida que possa haver um Deus. Né? Então, essas 3 classes aí. O ateu, não há Deus para ele. O gnóstico, não podemos conhecer a Deus. E o cético duvida
que possa haver um Deus. Então, e tudo isso, gente, tudo isso vai voltar no princípio. Qual é o princípio? O princípio do distanciamento de Deus, da queda de Deus, a negação de Deus contra a essência humana. O homem, olha aqui, olha, dentro do homem tem um dispositivo, nós falamos agora. Qual é esse dispositivo? Tem um espaço dentro do homem que vai buscar um relacionamento com o mundo espiritual. Então, se ele não se encontrar com Deus, ou se Deus não se apresentar a ele, que o nosso livro vai falar sobre isso, que ninguém consegue encontrar a Deus, se Deus não se deixar achar. Parece um negócio meio complicado, mas é isso mesmo. Então, não é o homem que acha Deus, é Deus que acha o homem. É Deus que se mostra para o homem. Esse é o princípio. Então, dentro do homem tem esse espaço. Então, quando o homem não tem um encontro com Deus verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai criar um Deus para ele, que é o bezerro de ouro que o povo lá de Israel fez lá, tá bom? Então, a negação de Deus contra a essência humana é isso aqui, ó. Ainda como referido acima, a crença na existência de Deus está diretamente relacionada ao ser humano, pois foi criado com aquilo que os estudiosos chamam de semen religiones. É uma palavra grega, é uma palavra, eu acho que é do latim, semen religiones, que seria a semente religiosa. A semente religiosa. Ou seja, uma disposição inata do ser humano a adorar algo. Eu falei, o espaço dentro do ser humano. Deus já criou o ser humano com o espaço aonde ele, o eterno, vai ocupar esse espaço dentro do homem. Quando o homem não tem esse encontro com Deus, ele vai procurar alguma coisa para preencher esse espaço. E quando ele não consegue encontrar o Criador, passa a adorar qualquer coisa. É o que nós acabamos de falar, gente. Essa é... Mas tudo vai desaguar em uma só coisa. Olha só o que a Bíblia diz acerca da negação de Deus. Olha, qual seria o objetivo dessa negação? O salmista fala com clareza. Qual o objetivo daqueles que buscam negar a existência de Deus? É isso aqui, olha. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, esse nécio é o mesmo que louco. Então, quando um homem diz que não acredita em Deus, ele nega a existência de Deus, Deus o chama de louco. O nécio, o louco, diz no seu coração, não há Deus. Então, quem diz que Deus não existe é louco, diz a Bíblia. E qual é o objetivo principal da negação de Deus? É o sentimento de liberdade, ou seja, eu posso fazer as depravações sexuais, está escrito aqui, olha. Posso praticar o aborto, eu posso viver uma vida pecaminosa. Olha aqui na ilustração aqui, né? Não tem uma balança de justiça. Então, eu posso abortar, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser, porque não existe uma lei. Então, isso é para aqueles que negam a existência de Deus. Vocês sabem que depois disso daqui, o mundo não foi o mesmo, né? Isso aqui aconteceu no Brasil, não foi? E depois disso, o mundo não foi o mesmo. Essa zombaria de Deus. Então, a negação de Deus nos dias de hoje, é assim que as pessoas negam a Deus nos dias de hoje. E aí aqui vai começar a falar, e no nosso livro lá continua, porque nós temos um minuto só para o encerramento, dessa distanciamento de Deus, como que o homem foi distanciando de Deus, e aí vem a religião, que era para ligar o homem com Deus, né? A religião veio para ligar o homem com Deus novamente. Mas aí, através das reformas protestantes, através de várias reformas que aconteceram com a religião, o homem ele continuou se afastando de Deus. E aí vai falar no nosso livro também sobre Charles Darwin, né, que é o cara que acreditou lá na existência, nessa daqui, ó, da evolução, né? Que o homem nasceu de um primata, de um macaco, e ele foi se transformando até chegar ao ponto de homem. Isso aqui é o mais alto nível de negação da existência de Deus, que não foi Deus que criou o homem. Essa semana nós tivemos em uma casa de recuperação e um apóstolo lá pregou falando sobre o Deus das mãos sujas, porque Deus sujou as mãos para fazer o homem do boneco de Baal. Então, Deus é quem fez o homem, gente, não foi Darwin com a sua... com a sua teoria da evolução. Nós vamos